Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa de hoje é sobre a religião islâmica e quem vai conversar conosco é o sheik responsável pela mesquita do Brasil, é o sheik Mohamed Abucai. Sheik, como vai? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite em participar aqui do canal. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor quais são exatamente os pilares da sua religião. Boa tarde, eu quero também saudar com a nossa saudação islâmica, Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos vocês, com você principalmente, Angeline. Eu agradeço muito esse convite, eu parabenizo também o seu canal, que está falando, né, tratando esse tema tão importante, né? Então, agradeço o convite. Na verdade, para falar do Islã, podemos só definir a palavra, né, primeiro, o que significa Islã. A palavra Islã é uma palavra árabe que tem dois significados. Primeiro significado, o verbo, né, aslama, em árabe, quer dizer se entregar. Quando a pessoa se entrega a algo ou a alguém, e a gente usa o verbo aslama, é o mesmo que entrar no Islã. E outro significado que tem o significado dessa palavra que é a paz, porque as mesmas letras, né, a mesma raiz da palavra Islam é salam. Salam quer dizer a paz. Então, na hora que a pessoa se entrega de uma forma voluntária à vontade de Deus, então ele se torna muçulmano. Então, isso aqui que quer dizer a palavra Islã, uma palavra que quer dizer quando o ser humano ele se entrega de uma forma voluntária à vontade do nosso Criador. Então, na hora que ele entra e aceita, se entrega, então ele começa a viver com sintonia, com harmonia com todas as criaturas, porque todas as criaturas obedecem de uma forma obrigatória às ordens do nosso Criador. As criaturas até maiores do que nós. Então, eles seguem de uma forma obrigatória as ordens do nosso Criador. O ser humano tem essa qualidade, tem essa honra que Deus deu para ele, o livre-arbítrio. Ele pode seguir ou não. Por isso, quando ele segue, então, a gente fala que ele se entregou, então ele entrou no Islã e ele entra também como consequência na paz. Então, a base da religião islâmica, para falar sobre a religião, é crer em Deus único. Essa é a base, né? Que crer em Deus único, que Ele é o Criador. Em árabe, nós falamos Allah. Allah é um nome de Deus em árabe, não que um Deus específico, né, dos árabes ou dos muçulmanos, mas Allah é um nome de Deus na língua árabe. Os cristãos árabes também adoram Allah, os judeus árabes também adoram Allah. Então Allah é o nome de Deus, o Criador, que Ele criou todo, Ele nos criou, Ele merece ser adorado. Então, por isso que essa é a base da religião. E podemos falar, quando falamos da religião, eu sempre dou exemplo como se fosse uma árvore, né? Árvore da fé que nós chamamos. Qualquer árvore tem suas raízes, que são invisíveis, escondidos debaixo da terra, e também tem seus ramos, que são exteriores, que são fora da terra. E também no final tem as suas frutas. Então essa árvore, podemos também dar um bom exemplo da fé do ser humano, né? Tem uma parte que nós chamamos os pilares da fé. Os pilares da fé são aquela parte que formam as raízes dessa árvore. Então, são 6 pilares que eles são dentro do coração. Como as raízes da árvore são invisíveis, né? A gente não enxerga, são coisas profundas, que são importantes, mas eles são invisíveis, porque são debaixo da terra. Então, no coração, a gente não sabe, dentro do coração de cada um, o que tem.
Por isso nós temos 6 pilares, né, que nós chamamos 6 pilares da fé, que são parte íntima, uma coisa muito particular entre o ser humano e o seu Criador. Que E quais são, são esses 6 pilares? então vamos lá. Os 6 pilares são, primeiro, crer em Deus único e crer também nos seus anjos que Deus criou, e também crer em todos os seus livros que Deus enviou ou revelou, e também crer em todos os seus mensageiros e profetas que ele enviou, crer também no dia do juízo final e também crer no destino que Deus também prescreveu para a humanidade. Então são 6 pilares. A base desses pilares, como falei, que a crença em Deus único, também tem criaturas que Deus chamou dos anjos, anjos que são criaturas feitas da luz, que são diferentes do ser humano, porque eles não têm livre-arbítrio, são criaturas puras, criaturas que eles não comem, não bebem, só obedecem, glorificam o nosso Criador. Entre eles, o anjo Gabriel, que é o mais famoso, que ele foi o intermediário entre os profetas e Deus. Ele recebia a revelação. Tem outro anjo da morte, protetores, né, que protegem o ser humano. São vários anjos, são milhares e milhares de anjos que Deus criou. Então, faz Sei parte que da nossa... desculpa, o Islã, então, o islamismo acredita que cada um tem o seu anjo da guarda, assim como a Igreja Católica, o Espiritismo, cada um Na tem um verdade, protetor ou não? nós temos o que o profeta, né, o Alcorão também nos informa que primeiro tem 2 anjos, que eles são ele fica à nossa direita, o outro na esquerda. São 2 anjos, Raqib, Atid. Isso aqui tem uma função de escrever e anotar. Aquele que está na direita anota as boas ações que o ser humano faz. O outro, do lado da esquerda, o nome dele é Raqib ou Atid. Então, o outro, ele anota as más ações que a pessoa comete. E tem, além desses 2, nós temos 12 anjos também que são protetores, que eles acompanham o ser humano, protegendo ele o dia inteiro. Então, ele fica Então você nessa... tem 14 anjos, 14, 12 que cada... protegem e um que anota o que fez de bom e um que Dois, anota o que fez de ruim. exatamente. É São isso, são 14 em 14. total, né? E Então, aí, é, é. e quem frequenta o islamismo dá graças a Allah, é grato a Allah, mas ele tem também um profeta, não tem? Que seria o Messias do islamismo. Então, vamos lá. Estamos chegando para os profetas, né? Que o Islã é uma religião que acredita em todos os profetas, porque nós acreditamos como Deus é o único, então nós acreditamos em todos os seus mensageiros. Então, isso aqui, o terceiro pilar da fé, na verdade, é o crer em todos os profetas, não só o último profeta que é o Muhammad, né? Em português conhecido mais ou menos como Maomé. Maomé é um nome distorcido, né? Mas o profeta é Muhammad, né? Que foi o derradeiro dos profetas. Então, o muçulmano, um dos pilares da fé islâmica, o muçulmano crer em todos os profetas, a partir do Adão. O nosso pai Adão foi a primeira criatura, mas também foi o primeiro profeta. Depois, essa linha passou por Noé, depois assim, Abraão na mesma linha, vem depois Moisés, depois vem Davi, Salomão, depois Jesus, aí foi no último que são os nomes dos conhecidos, né, famosos. Foi o último profeta Muhammad que vem depois do Jesus, né? Então foi o derradeiro, foi o último o profeta. Então toda essa linha, essa série de profetas foram enviados do mesmo Deus, né? Que eles foram enviados para a humanidade para explicar, para orientar e responder as perguntas que o ser humano não consegue responder. Então, o muçulmano ele deve acreditar em todos os profetas, a partir de Adão até o profeta Muhammad. Então, são profetas que foram
mais ou menos 124 mil profetas que Deus enviou para a humanidade inteira, desde o Adão até agora, né? Foi o profeta Muhammad o último e o derradeiro profeta que Deus enviou, depois do Jesus. Então, faz parte da fé islâmica crer em todos eles. E exatamente essa crença em Maomé, o que Maomé deixou? O que Maomé disse que é diferente dos outros profetas e, portanto, ele é o Messias, vamos dizer assim, da religião Na islâmica? verdade, Messias para nós foi Jesus também. Jesus que foi no Alcorão Sagrado, Jesus que foi citado, foi chamado como Messias, né? O profeta Muhammad, ele vem para completar. O profeta, ele diz sobre a profecia dele, ele exemplificou a profecia dele como se fosse Deus construiu uma casa, né? Então, cada profeta, ele forma um tijolo dessa casa. Então, as pessoas ficam entrando, olhando, tem lugar ainda faltando um tijolo, né? Aí o profeta diz que foi eu, esse tijolo, eu vim para completar essa essa jornada de todos os profetas. Ele vem para finalizar, como nós temos o muçulmano também acredita em todos os livros sagrados, como Torá, Evangelho, tudo que foi revelado por profeta Abraão, para Moisés, Torá, Evangelho para Jesus. O Alcorão também foi o último testamento, foi o último livro sagrado que Deus revelou para a humanidade. Tem de tudo, né? Porque o Alcorão é um livro que tem tudo o que a humanidade precisa saber sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Tem a história do ser humano, por que Deus nos criou, qual o propósito dessa criação, para onde nós vamos após a morte. Ele responde, na verdade, todas essas perguntas. E conta para nós também todas as histórias dos povos anteriores. Então, inclusive, ele conta para nós a história do profeta Moisés, né? O profeta Moisés já tem uma parte muito assim boa no Alcorão, fala da história dele. O profeta Jesus também, ele contou para nós, né? Porque muitas pessoas na época, o Alcorão confirma, né? Para nós que o Jesus não foi crucificado como, né? Os cristãos acreditam, né? Que porque uma pessoa foi crucificada, né? Mas não foi Jesus. Jesus foi salvo. Deus salvou ele da mesma forma que ele salvou o profeta Abraão, o profeta Noé, né, da arca. Daí, o que os senhores acreditam é que no lugar, a pessoa física, não era Jesus, era uma outra pessoa e Jesus teria sido salvo. É isso? Exatamente, exatamente. Isso que o Então, Alcorão Jesus não sofreu na cruz, segundo o não islamismo. foi salvo. Deus salvou ele. Ele foi condenado. A gente sabe na história que ele foi condenado a ser crucificado, mas no último momento que Deus salvou ele, uma outra pessoa, provavelmente foi o traidor, né, que traiu Jesus, aquela pessoa que levou os romanos, né, para o lugar de Jesus, que foi crucificado, né? Então, uma outra pessoa que foi condenada, mas não foi Jesus, porque Jesus foi salvo. Isso o Alcorão confirma, né? Para para tirar, né, essa dúvida das pessoas E o que Alcorão, viram. Hum. desculpa, e o Alcorão, ele foi ditado pelo arcanjo Gabriel para Maomé. Então, o Alcorão foi revelado porque o profeta Muhammad ele era analfabeto, ele não sabia nem ler nem escrever. Então, ele recebia, a partir de 40 anos, antes dessa idade, o profeta era uma pessoa assim, normal, né? Uma pessoa dedicada. Ele procurava, né, meditar, refletir, mas ele nunca falou que ele é profeta, né? Na hora que ele, uma vez, recebe essa visita, né, do anjo Gabriel, pela primeira vez, quando ele atingiu 40 anos, então, ele começou a receber essas visitas. Ele foi anunciado que você é o último, o novo profeta, né, que Deus escolheu, né, para a humanidade. Ele também ele é um descendente do profeta Abraão. O profeta Muhammad ele é das descendências do profeta Abraão, né, da sua família. Então, recebeu essa mensagem e começou durante 23 anos
que o profeta recebia esses versículos. Então, no último ano que o profeta, quando ele recebeu o último versículo, então, no mesmo ano que o profeta faleceu. Então, quando ele completou o Corão, completou a mensagem, foi no mesmo ano também que o profeta foi embora, né? Mas ele deixou entre nós o livro, deixou a mensagem completa, né? Ele deixou tudo que foi revelado a ele através do anjo Gabriel. E o Alcorão foi escrito, né, na época do profeta, porque o profeta, na hora que ele recebia, ele mandava as pessoas escrever, ele ouvia e recitava, né, para as pessoas. Então, os companheiros, né, memorizaram o Alcorão e também anotaram. Tem duas formas, oral e também a parte escrita. Você descreveu o Corão, ele era de alguma religião, ele pertencia a alguma religião? Então, ele adorava Deus seguindo o que sobrou das orientações do profeta Abraão, né? Ele nunca quis assim, adorar estátuas, porque os árabes naquela época, eles conheciam Deus, né? Adoravam Deus, mas eles colocaram 300 assim, estátuas ao redor da mesquita, lá no Kaaba, em Meca. Então, eles adoraram Deus, mas também adoravam Deus, mas também adoravam outras coisas junto com Deus, né? Eles acreditavam que essas estátuas são intermediários, que eles podem ajudar, podem interferir, interceder para eles. Mas o profeta Muhammad, ele nunca quis. Por isso, ele sempre fazia esse refúgio, ele frequentava uma caverna. A caverna existe até hoje. Na montanha, ele sempre fazia meditação, ele nunca se aceitou que se prostrar para uma estátua, ele sempre achou estranho, né, essas práticas da sociedade dele, né? Então, até chegou esse momento que ele realmente foi avisado, foi anunciado dessa nova mensagem, né, nova visita do anjo Gabriel. O que quem frequenta, né, quem frequenta a religião, precisa ir uma vez na vida até a Meca? Isso é uma obrigação, é um dever? Da mesma forma que falamos dos pilares, né, da fé, que são, como falei, os raízes, né, crer nos anjos, nos livros, nos mensageiros, no dia do juízo final, a vida após a morte, nós temos também 5 pilares que nós chamamos 5 pilares da prática, que o muçulmano, esses são os ramos da árvore da fé. Então, além daqueles raízes, agora vai ter os ramos, né? Então, a primeira coisa que o muçulmano tem que fazer é 5 orações diárias. Nós temos 5 orações diárias que o muçulmano tem que fazer. Nós temos o jejum do mês do Ramadã, o 9º mês do calendário lunar também, que o muçulmano deve fazer o jejum. E também nós temos o zakah é um dos pilares também da prática, que é uma 2,5% que o muçulmano tem que pagar do lucro anual para as pessoas mais necessitadas. E nós temos um pilar também dos pilares da prática do Islã, que é a peregrinação. Que essa peregrinação, fazer uma visita para a Meca uma vez na vida para quem tem condições físicas e financeiras. Então, o muçulmano que não tem essas condições, ele não tem que fazer. Só a pessoa que tem condições físicas e financeiras. Claro, lá na peregrinação, une os muçulmanos de todos os cantos do mundo, porque o Islã é uma religião universal. Por mais que as pessoas pensem que o árabe é muçulmano, o muçulmano é árabe, isso aqui não é correto. A maioria dos muçulmanos, eles não são árabes. 80% dos muçulmanos eles não têm nacionalidade árabe. Os árabes são minoria entre os muçulmanos. E também tem árabes que não são muçulmanos, tem árabes cristãos, tem árabes judeus. Então, o Islã é uma religião universal. Então, você pode... Na China tem muitos muçulmanos, milhões de muçulmanos. Na Índia tem muçulmanos. A Indonésia, por exemplo, o país inteiro é muçulmano. A Turquia é um país muçulmano. Hoje é a religião que mais cresce no mundo. Então, na Europa, na América, aqui no Brasil, na América Latina. Então, uma religião universal. Qualquer ser humano pode ser muçulmano.
Por isso, esse pilar une entre as pessoas. Lá tem valores, né, que o Islã sempre coloca, né, como valores humanos, como igualdade. Então, lá na peregrinação, os muçulmanos vivem essa união, essa igualdade. Lá, os muçulmanos só usam toalhas, não tem assim, roupa. Então, tudo desaparece. Você não conhece quem é um rico, quem é um pobre, quem tem cargo, quem não tem cargo. Esse aqui é branco ou negro. Não tem nenhuma diferença entre os seres humanos. Todo vestido de branco. Eles vivem momentos juntos, né? Eles se unem de uma reunião internacional que eles vivem esse sentido. Quem vai lá, ele pode experimentar essa igualdade de uma forma muito prática. E a Meca é o lugar onde viveu Maomé. O profeta Muhammad nasceu em Meca, na Arábia Saudita. Depois ele migrou, ele foi para uma outra cidade também na Arábia Saudita, mais ou menos 350 assim, quilômetros entre onde hoje está enterrado. Ele não está enterrado em Meca, está enterrado nessa cidade onde ele migrou, né? Estamos agora nessa semana comemorando um ano novo, né? Ano novo islâmico que comemora essa migração que já faz 1442 anos dessa migração do profeta. Quanto tempo tem a religião islâmica? Quando que ela foi criada? Esse aqui, o profeta, como falei, recebeu a mensagem do anjo Gabriel quando tinha 40 anos, mais ou menos no ano 570 no calendário assim, cristão, né? Depois do Jesus, né? Assim, 570 anos depois do Jesus que ele nasceu o profeta Muhammad. Já passou agora mais ou menos 1442 anos da sua migração. Quando ele migrou tinha 53 anos. Então, mais ou menos 500 anos, né? Todos, juntando tudo, mais ou menos do nascimento do profeta. Mas na sua profecia, menos. O senhor fala da morte. O que acredita que acontece depois da morte? Porque tem essa história de que quando morre, o homem poderá ter no paraíso algum número de virgens. Isso é verdade? Existe isso? Claro que existe, o paraíso existe, claro. Existe uma vida após a morte. A morte não é o fim do ser humano. A morte é uma mudança de uma vida para outra. Porque o ser humano não foi criado para apenas viver nessa vida, né? Então, nós acreditamos que o ser humano tem 4 vidas. Primeira vida, aquela vida dentro do ventre da mãe, que completa mais ou menos 9 meses, né? Então, era uma vida necessária, preparatória para essa vida. Quem não completa aquela vida não consegue sobreviver aqui. Então, essa é a primeira vida que o ser humano teve. Depois tem essa segunda, né? Quando nascimento, depois do nascimento, tem essa vida que estamos agora nela. Mas também uma vida mais ampla, um pouco mais prolonga, mas também uma vida preparatória. Não é uma vida final do ser humano. Então, a morte também mudamos para a segunda para a terceira. Essa terceira vida é uma vida onde tem separação. O corpo se separa da alma, a alma fica no céu e o corpo fica na terra, né? Então, esperando o dia do juízo final, nós vamos ter um dia que o Corão chama de dia da ressurreição. Então, essas almas vão se unir de novo, vão voltar para a pessoa ressuscitar, vai crescer uma vida física, uma vida concreta, igual essa vida que estamos vivendo agora, né? Então, uma vida, nós vamos prestar contas, vamos diante do nosso Criador, vamos pagar por tudo, vai ser na balança, né? Tem balança para colocar tudo e vai ter prestação das contas. Depois vai ser o julgamento. Depois do julgamento, vai ter o paraíso, né? Que Deus preparou como uma vida eterna que atende o desejo do ser humano, porque essa vida não atende, né? O sonho do ser humano, mas a vida realmente
que o ser humano sonha, ele vai ter tudo aquilo que ele deseja, não vai ter morte, não vai ter sofrimento, não vai ter doença. Então, uma vida é totalmente diferente, uma vida maravilhosa, né? Uma vida de paz, né? Que realmente, que todos nós queremos, aqui, mas aqui realmente nós não encontramos, né? Nessa vida, mas nós vamos ter um dia depois do julgamento. Tem inferno também que foi preparado para punir as pessoas também, porque isso aqui faz parte da justiça, né? A pessoa que comete uma coisa errada, ele tem que ser julgada, tem que ser punida também, se ele merece. Então, também vai ter isso. Mas E isso só depois, vai acontecer no juízo final. Então, a exatamente, pessoa morre, a alma fica num lugar, o corpo fica na terra. Daí, no dia exatamente, do juízo final, haverá o julgamento e a pessoa vai ou para o céu ou para o inferno. exatamente, E nesse exatamente. tempo que ela fica e que ela morre, e a alma fica Um aonde? lugar preservado, eh, uma sala de espera, vamos chamar, né? Uma sala que os espíritos, porque antes do ser humano nascer, a sua alma estava nesse lugar, né? Um lugar reservado para as almas. Agora, quando ele morre, ele volta no seu lugar, né? Um lugar de espera, mas nesse período vai ter um pouco, né, da a pessoa tem sinal, né, que o profeta fala de um lugar num castigo ou uma recompensa do túmulo também. Na hora que a pessoa morre, ele começa uma pré-julgamento, não é o julgamento, porque o julgamento é só no dia do juízo final. Mas agora começa, se a pessoa ele vai receber, na hora que é enterrado, né, ele recebe uma visita dos anjos que eles fazem algumas perguntas para ele, né, para a pessoa. Então, depende da resposta da pessoa, ele vai ter uma janela aberta, assim, para um lugar bom, né, que a alma dele fica como o sonho, né, que você está dormindo na cama, mas a sua alma está desfrutando de um sonho bom, um lugar bom. Aí a pessoa fica assim desfrutando, fica feliz e quando ele sonha de uma coisa também ruim, ele fica incomodado. Mas, de qualquer forma, a vida do túmulo, uma vida muito rápida, porque quando a pessoa morre, o tempo para, não tem mais tempo para a pessoa que morre. Então, ele só vai perceber na hora que ele acorda. A gente sabe quando nós dormimos, acordamos, a gente perdeu noção do tempo, não? A gente não sabe quando dormimos. A primeira coisa que a gente faz é pegar o relógio para saber que é oração. Então, para o morto, ele não sabe quando ele ficou, ele passa para ele muito rápido, mas na hora que ele ressuscita, ele começa a pensar quando fiquei, quando Quando o muçulmano, então, desejar, ele vai ter quantas virgens no céu ele quiser? Isso acontece mesmo? muitos mitos, né, em relação dos virgens, mas Deus fala que no paraíso vai ter tudo aquilo que a pessoa deseja, né? Porque se o homem vai ter o virgem, a mulher vai ter o quê, então? Isso. Então, isso aqui não Essa é a tem. minha pergunta. Então, isso aqui não tem como. Porque a pessoa lá no paraíso vai ter tudo aquilo que ele deseja. Não vai ter uma coisa que ele não pode ter, né? Uma vida é totalmente diferente, uma vida que não tem inveja também, uma vida não tem ciúme, uma vida não tem. Porque a pessoa tem tudo que ele deseja ter. Então, mas tem muitas, assim, muitos mitos, muitas coisas que as pessoas falam de uma forma, assim, às vezes ridícula, né? Qual Que é o papel que a mulher desempenha na sua a religião? mulher é igual ao homem, né? Eles são, o homem complementa a mulher complementa o homem. São duas criaturas necessárias, né, para a vida, como dia e noite, né? Como Deus dividiu o nosso dia, né? Entre noite e dia, porque cada um tem sua função, não podemos dizer quem tem assim é mais importante, mas os dois tempos, né, são importantes, tanto homem quanto mulher são importantes. Tudo que é obrigação do homem, obrigação também para a mulher. Tudo que é permitido para o homem também é permitido. Então, não tem uma
diante do nosso Criador não existe nenhuma diferença, né? Agora, o Se, papel da se mulher, a mulher no islamismo, ela tem alguns direitos que são cerceados, não tem? claro, o Islã, às vezes as pessoas misturam entre a cultura e a religião. É muito, assim, às vezes culturas árabes, né, práticas, que às vezes não têm base islâmica. São culturas, né, como qualquer país tem sua cultura, tem seus costumes, né? Mas não é necessariamente que essas culturas são islâmicas ou têm base religiosa. Então, Mas, muitas por vezes, exemplo, uma mulher que frequente um templo, que frequente uma mesquita, ela não precisa ir de burca. não, não precisa. O que é? Isso aqui o porca cultural, né? Mas a religião ele exige o lenço, né? Que a mulher tem que cobrir o cabelo. E por Mas quê? isso aqui não só no templo, isso aqui na vida na vida real também, E na vida. por que a mulher usa o lenço? Porque o lenço, ele tem uma coisa da submissão, não é? Não? Não tem, ao contrário. Esse aqui submissão quando esse aqui para cobrir, não é a cabeça, para cobrir o cabelo. O cabelo faz parte da beleza da mulher. E a beleza tem que ser preservada para algumas pessoas, pessoas da família, para o marido. A beleza da mulher tem que ser uma coisa íntima. E o cabelo faz parte dessa. Então, quando ela coloca, e não só o lenço, mas em geral a mulher muçulmana, ela usa uma roupa mais assim, comprida, mais, não pode ser Larga. assim, larga. Para quê? Para evitar esses olhares talvez que a mulher pode sofrer quando sai para a rua, né? E quando está em casa, ela fica à vontade, fica livre, né? De qualquer jeito que ela queira ficar. Mas na hora que sai para a rua, então a rua tem outra regra, né? A gente sabe, coloca quando sai para dirigir, você coloca o centro da segurança, né? Você, quando o motociclista querer também dirigir uma moto, coloca aquela coisa, né, na cabeça para a questão da segurança. Não é porque por exemplo, ele incomoda às vezes um pouco, mas é uma coisa necessária para a segurança. A gente vê que a lei obriga as pessoas a colocar cumprir essas regras por causa da segurança. Então não Mas tem os nada a ver homens com a. podem sair sem eles podem sair com uma roupa normal. Apenas a mulher precisa estar Não, o ali. homem também ele tem que cobrir até o joelho. Ele não pode ficar também. Ele tem uma roupa também adequada quando ele sai para a rua. Ele não pode se ficar também assim cobrir até os pés, né, da metade, né, do peito até o joelho, né? Então essa Assim, o parte homem também tem, então, essa obrigação na vestimenta. exatamente. Mas ele não coloca lenço, né? Porque o cabelo não faz parte da beleza do homem, né? O homem careca é normal, Depende, né? né? Então, o homem careca adoraria usar um lenço. Não, porque né, Deus determinou que a mulher não fica careca, porque realmente que o cabelo dela faz parte da beleza dela. Então, isso aqui não tem nada a ver com a submissão da mulher. Isso aqui, se a gente fala da obediência ao Criador, porque não é uma obrigação do homem isso. Não que o homem, nem o marido que ele faz isso. A mulher faz porque quando ela decide seguir as regras, a orientação do Criador. Então, uma coisa que ela mesma. Então, e se ela deixa de praticar, não deixa de ser muçulmana também, porque o Islã é muito mais amplo do que apenas usar o lenço, né? Mas claro que faz parte na vida da mulher, da personalidade da mulher, usar o lenço faz parte. E isso aqui também, se a gente vê, não é uma novidade. Como eu falei, o Islã é uma continuidade da mensagem divina que foi representada por Jesus, foi representada por Moisés. Se você vê hoje, os cristãos também eles têm que usar, mas eles não praticam, mas eles é uma obrigação para a mulher cristã. A gente vê as freiras hoje, eles continuam usando. Mas isso aqui, quando a gente vê Maria, por exemplo,
Você conhece uma foto, por exemplo, da Virgem Maria sem lenço? Eu nunca vi. Então, a mulher cristã também, isso aqui é um exemplo, não é assim, não é o que o Islã trouxe. O Islã está preservando isso. Nas mensagens do apóstolo Paulo, nas suas mensagens também fala e fala bem forte, né, para mulher que não usa ou deixa de usar. Os judeus também, as mulheres judias, eles usam o peruca, né, eles colocam para cobrir, porque eles sabem que, e antigamente, não sei se você ouviu falar, né, as mulheres no passado, as cristãs até usavam dentro das igrejas, Sim, se não chamava entra na véu. igreja, elas usavam tudo. Então isso aqui não é uma submissão, porque ele não cobre a cabeça da mulher, não cobre a inteligência da mulher, a capacidade da mulher. Apenas ele não quer que ser vista como corpo. O Islã quer que a mulher seja valorizada pela sua educação, pela sua capacidade, conhecimento, carinho por ser professora, educadora, mãe. Então, isso aqui tem que ser vista não como apenas um corpo, assim, uma beleza. Não, isso aqui, essa beleza tem que ser guardada, mas tem que ser valorizada por ser mulher, por ser a fonte da vida, por ser mãe, né? Então, isso aqui que a gente tem que destacar na vida das mulheres. Mas nada da submissão, né? Que as pessoas pensam que isso aqui é o contrário. Se a gente fala da submissão à vontade do nosso Criador, também isso aqui é uma honra para o servo, né? Ter essa, entregar, né, ao seu Criador. Essa, às vezes acontece, ou a mídia interpreta, não sei dizer, mas essa um pouco de confusão entre a religião e a política. O Alcorão liga a religião à política ou há uma confusão entre os radicais dentro do islamismo, quando fala em terrorismo, em atacar quem não concorda? O que acontece realmente aí que é religioso e o que é radicalismo? O Islã, como religião, ele é um código da vida. Na verdade, ele fala como não só organiza a relação o ser humano com o seu Criador, mas também organiza a vida. Você vê um capítulo do Alcorão chama o divórcio. Então, o Alcorão fala de divórcio, fala do casamento e fala da economia também. Tem versículos que falam como as pessoas devem assim vender, o juro, né? Fala da proibição do juro. Então, tem sistemas. Entre essas coisas que o Islã fala do sistema político também, como deveria ser, mas não tem uma coisa definida, um sistema determinado, né? Assim, que é assim tem que ser. Mas tem valores que o Islã sempre como justiça, como liberdade, como esses valores, sim, o Islã sempre exige, né? Ser no político, no governador, no quem vai governar. Então, existe uma certa política nas orientação das regras islâmicas, mas, infelizmente, o que está acontecendo no radicalismo, não só do Islã, das outras religiões também, que eles usam a religião, por isso a gente não usa muito islamismo, né? Que o islamismo quer dizer essa parte política, que não é praticar a religião política, o Islã político. Eles usam a religião para interesse político. Isso aqui que está errado. Quando você usa a religião para justificar para você vencer na eleição, para você chegar ao poder, então coloca a religião um conflito. Então esse aqui que está errado, claro, isso aqui que vai trazer pessoas extremistas, né, vai trazer o radicalismo, mas falar que na religião tem valores que têm que ser praticados, né? Mas agora usar a religião para isso, que usa da religião um meio para alcançar essa política, o poder, isso aqui que está errado. Isso que eles estão fazendo, né? Eles usam a religião porque sabem que as pessoas têm uma certa aceitação, uma certa
assim, amor pela religião, eles querem, né, a religião, então acabam usando isso aqui para ganhar mais seguidores, para enganar às vezes as pessoas. Então essa é a forma que hoje está sendo, infelizmente, criando esse tipo do radicalismo. Na verdade, eles usam a religião Então, para a religião isso. não está sendo praticada, mas está sendo usada. Isso aqui que cria esse choque. Quando uma pessoa diz, eu faço parte do islamismo, eu sigo Maomé, o que, que ela quer dizer? Ela quer dizer que a vida dela é como? Como é que ela deve proceder na vida dela? Ele tem que plantar, né, essa árvore, tem que crer primeiro nesses princípios, né, da fé, crer, colocar Deus como principal, né, depois todos os anjos, todos os profetas, livros, depois praticar, né, os pilares da prática, fazer as orações, fazer o jejum. Aí depois tem outras coisas que são as frutas, como falamos da árvore, né? Que ele tem que ter boa conduta também, que a religião nos ensina essa parte, né, social que é muito importante. Aliás, as mesquitas, os templos foram construídos, né, para essa parte social, porque adorar a Deus não precisa de templo. Pode adorar a Deus porque ele existe em todos os lugares. Pode rezar na sua casa, você fica mais concentrada, né, até na sua casa, só você. Mas porque a religião exige que você vai lá para a mesquita, para você ficar lá, escutar, rezar lá, para essa parte social, porque o que Deus quer de nós, manter esses laços entre nós. Um ajuda o outro, olhar para nossos vizinhos, para nossos pais, para nossos filhos, para nossos familiares, para nossa sociedade. Então, como se fosse uma família, isso aqui, porque todas as nossas adorações, nós não acrescentamos nada na riqueza do nosso Criador. Tudo que Deus criou, tudo aquilo que Deus orientou é para nós mesmos, para que a nossa vida se torne melhor, para que nós possamos ter uma vida pacífica, uma vida maravilhosa. Então, a gente vê todas as obrigações, práticas, rituais religiosas, eles têm um objetivo social, manter esses laços entre as pessoas. E eu acredito que esse é o propósito, né, do nosso Criador, que nós ficamos cada um mais perto, mais próximo do outro. Ela faz com que as pessoas mudem também um pouco o seu comportamento, né? Não só com a sua família, mas no seu trabalho. E o que exatamente o islamismo ele influencia na vida das pessoas, porque de qualquer forma, se você, as mulheres andam um pouco com a burca, ou andam com essa roupa, ou o senhor que anda convivendo numa sociedade onde as outras pessoas vivem de forma diferente, como que essa influência acontece dentro da sociedade? Pensando assim, os seus filhos, as meninas, né, que veem como as outras meninas se comportam, a roupa que elas usam, todo o comportamento de quem é do islamismo é completamente diferente, né? Então, como que é essa convivência na sociedade? Como que o islamismo vai influenciando e a família consegue segurar essa onda? Não é fácil, na verdade, principalmente quando a gente fala num país como o Brasil, né, que os muçulmanos são minorias, mas como eu falei, quando a pessoa tem ele sabe por que ele está fazendo, não ele está seguindo uma coisa que ele não sabe porque ele está praticando. Então, quando ele usa, por exemplo, essa vestimenta ou qualquer outra, né, ele só porque ele escutou, alguém pediu para ele usar, e com certeza ele não vai assim conseguir se enfrentar, né? Porque ele fica fraco diante dessas, porque vai achar que ele está sozinho, ele está estranho, né? Mas na hora que a pessoa sabe o propósito, sabe o objetivo,
E não importa a quantidade de pessoas, né? Não importa quantas pessoas que estão fazendo isso ou não, né? Isso aqui, para o muçulmano, o mais importante é agradar a Deus, né? Ele quer agradar a Deus, não quer agradar as pessoas. As pessoas, no final, eles não são eles que nos criaram, não que eles estão sustentando, né, a gente, nem eles vão, a gente não vai prestar contas para eles. Então, no final, a gente entra também no nosso túmulo sozinho, ninguém entra conosco. Então, a gente tem que também ter essa, não importa a quantidade, se as pessoas hoje, por exemplo, a maioria das pessoas fumam cigarro, isso não quer dizer que fumar cigarro é uma coisa correta, né? Se as pessoas, por exemplo, fazem uma coisa errada, não quer dizer que isso aqui não justifica, né? Então, a pessoa tem que ter a sua personalidade, tem que ser uh, a sua cultura preservada, né? Ele tem que, aquilo que ele, é a liberdade também, né? Principalmente, a pessoa tem que ter esse valor, que é liberdade. Isso que acredito que é o avanço muito importante das cidades modernas, que eles têm esse respeito, né? Cada um. E não menosprezar, às vezes, né? Você olha para a cultura, porque você daquela cultura, você acha que é uma cultura errada, uma cultura não é assim correta, porque ela não é igual a minha é superior. Hoje descobrimos que o povo indígena, por exemplo, um povo que nós temos que aprender com eles, né? Por mais que por muito tempo que pensamos que são pessoas que precisam ser civilizadas, né? Hoje a gente vê que eles são protetores, né, das florestas, pessoas que estão protegendo o meio ambiente. Então, essas culturas, por mais que o ser humano tem essas culturas que formam uma riqueza no final. Não é bom a gente todos somos ser iguais, né? Nós temos que respeitar essas diferenças. Claro que o mercado global, ele quer que todo mundo seja igual porque quer vender a mesma causa para todo mundo, para ganhar mais. Mas isso aqui, essa globalização cultural, eu acho que é uma coisa que está acabando com essa riqueza, essa beleza do ser humano. Nós temos que preservar, nós temos que manter, porque parece que não está dando certo também, né? Esse avanço tecnológico não ajuda a humanidade, assim, humanamente falando. Pode essa tecnologia, esse coronavírus que hoje a gente tem, mostrou para nós quanto nós precisamos mudar, né? Nossa cultura, nosso pensamento em geral, em relação à vida, em relação ao meio ambiente, à natureza. Então, a gente tem que respeitar o outro, né? Isso aqui é fundamental. Respeitar a cultura do outro, nunca menosprezar, né? Que pensa que essa pessoa ele tem outra cultura, outra. Não, isso aqui tem que ser visto como uma riqueza, como uma beleza que, sabe, essa divergência da comida, quando é São bom, vários né? Ter pensamentos diferentes e várias maneiras de se viver, né? Isso só enriquece, né? exatamente, tem que ser visto nessa maneira. E deixa eu te perguntar uma coisa que é uma curiosidade mesmo, minha particular. Essa Sim, coisa do jejum, né? Porque assim, o jejum, que eu saiba, ele é feito só durante o dia e pode comer à noite. sim. Então, eu fico pensando, que jejum é esse? Como é que isso funciona? Porque, assim, por exemplo, os judeus ficam 25 horas sem comer. Quando o catolicismo fala em jejuar, ele diz que só pode beber água, né, e fazer o jejum. Mas isso significa num período. Agora, o islamismo tem vários dias de jejum, mas é só durante o dia. À noite pode comer. Como é que funciona A isso? primeira coisa, a gente tem que saber que quem determina isso é o Deus, né? Nós recebemos, não podemos assim perguntar a um médico porque você pediu para nós usar esse remédio duas vezes por dia, né? Ou três vezes por dia. A gente confia, né? No médico, confia no Criador, né?
São orientações dele que ele pediu fazer. Ele sabe que o corpo, né, o que ele precisa. Então a gente tem que saber a fonte, né? Qualquer Essa coisa orientação, ela está no Alcorão. está no Alcorão, né? E outra coisa, além do o jejum, na verdade, é um curso, uma escola, né? Para não só apenas para a gente quando pensa no jejum, a gente pensa na saúde física, né? Mas o jejum é muito mais do que uma regime, né? A gente não está fazendo regime quando estamos fazendo o jejum. Primeiro que estamos fazendo uma obediência ao nosso Criador. Ele quem determina quando começamos, quando terminamos. Então, uma pura obediência ao nosso Criador. Agora, claro que nós percebemos que existem muitos benefícios, muitas assim. Eu acredito que grande ganho, grande assim, lição que podemos aprender com o jejum, ter essa força de vontade, ter controle dos nossos desejos, saber dizer não. Então, se você tem Você está jejum vendo a integral, comida ali, você diz, não, não vou comer agora. comida, bebida, tudo que você deseja está lá e você fala não, eu não vou comer, não vou beber, não vou. Então esse aqui já é um ensaio que mais tarde quando você é convidada para fazer uma coisa ilícita, você já tem experimentado como Tem um preparo, é falou, isso que o senhor diz. você É falou um não, preparo para a sua resistência. então você falou não para uma coisa lícita. Imagina para uma coisa ilícita. Você falou não para água, imagina para outra coisa, para droga ou para não sei o quê. Você falou não para uma coisa lícita, para um desejo lícito, imagina para... Então, esse aqui, durante um mês, quando a pessoa faz esse treinamento, né, um curso prático, que a gente entra para ter essa força, para dizer não, para ter controle dos nossos corpos, né? Que nós sejamos os comandantes dos nossos corpos, não que o corpo manda na gente. Então, o jejum, além de ter outras muitas qualidades, né, como paciência, como assim sentir também o próximo, quando passa fome, você acaba também lembrando as pessoas que passam fome o ano inteiro. Então, muitas aulas, muitas lições que acho que esses benefícios físicos são os últimos, né? Que, claro que faz muito bem para a saúde também. Mas o que o profeta recomendou na quebra do jejum? O profeta quebrava o jejum com água e tâmaras. Então, isso aqui que é recomendável a pessoa quebrar o jejum. Mas as pessoas hoje, né, sempre tem essa exagero, né, da A comida. tâmara é uma delícia, né? Mas só pode daí, só pode à noite. É, Agora, Sheik, qual é o significado dessas 5 orações por dia, desses horários? O horário tem algum significado ou apenas devem ser 5 vezes? tem horário, sim, tem. Todos os horários são ligados ao movimento do Sol, né? Tem antes do nascimento do Sol, tem quando o Sol fica no meio do céu, né? Meio-dia, quando à tarde, quando inclina um pouco, quando o pôr do Sol, quando à noite. Então, todos os horários têm A ver com o ligação sol. exatamente com o Sol. E a oração, E ela é a mesma ou ela muda conforme o horário? muda um pouquinho, né? Tem as mesmas unidades, mas a quantidade muda. Tem uma oração que tem 2 unidades, tem 3 ou 4. Então, depende do horário, muda, mas a mesma prática, a E essa forma, oração é feita tanto pelos homens como pelas mulheres. igualmente, eles são E aonde iguais. tiver, ajoelha e faz em direção à Meca, Tem que ser na direção essa de oração. Meca, sim. Tem recitação do Alcorão, né? Recita o Alcorão, faz recordação de Deus, né? Nos movimentos. Então, são 5 horários que, como 5 refeições, né? Da mesma forma que café de manhã, nós temos o almoço, tem o jantar. Não podemos juntar tudo, né? Colocar num horário só, colocar café de manhã, o almoço, o jantar, tem que ser dividido. Então, a mesma coisa, as orações também, eles, como refeição, que cada horário tem a necessidade da alma, como o nosso corpo precisa
desses alimentos, né, diários e horários, né? A gente determina os horários porque depende do corpo, né? A mesma coisa, a necessidade da nossa alma precisa ter essa ligação. O alimento do corpo vem da terra porque eu fui criado da terra, mas o alimento da alma, como ele vem do céu, também precisa ser através da oração, através dessa ligação com Deus, que ela fica alimentada. Sheik, o senhor gostaria de fazer mais, de dizer mais alguma coisa sobre a sua religião que eu não perguntei, que o senhor julgue que é importante? Na verdade, já falamos sobre muitos pilares. Eu acredito que o juízo final também merece uma uma gravação separada, né, para falar muito, né, desse dia, a importância desse dia, como muda, né, a crença nesse dia, muda a conduta do ser humano, a prestação das contas, né, que é muito importante também, porque a crença no dia do juízo final muda a conduta do ser humano. Na hora que a pessoa sabe, acredita que vai pagar por tudo aquilo que ele faz aqui nessa vida, então ele vai pensar, vai assim, fica com muito cuidado, né? Não vai carregar injustiça. Então, eu acredito que essa crença no dia do... E também é outra coisa que, sem crer no dia do final, a vida não tem sentido, porque ela é incompleta, né? A nossa vida é incompleta. A gente vê que a morte vem e deixa todo mundo igual, né? Mas, na verdade, a gente espera mais uma outra coisa, espera mais o complemento, né? Eu sempre falo que a vida, a morte é como se fosse fechar as cortinas, sabe? Quando assistimos um teatro, aí vem, termina o primeiro capítulo, fecha as cortinas e todo mundo fica esperando o segundo, porque eles pensam que a história ainda incompleta, né? Eles ficam pensando no final, porque o ator, ele não vai fazer uma coisa incompleta, né? Então a vida, a morte também é nada mais do que as cortinas, né? Fecha a cortina, mas um dia vai se abrir de novo. Nós vamos presenciar esse cumprimento, todas as coisas que nós não entendemos aqui nessa vida, as injustiças que a gente vê, desigualdade, aqui nessa vida, que são muitas coisas que as pessoas ficam questionando, a pobreza, a miséria, doenças, tudo isso aqui vai ser entendido e vai ser assim visto quando as cortinas abrem de novo. Por isso, eu acredito que essa crença fundamental para entender a vida e para ter lógica e ter sentido, senão a vida fica sem sentido, na verdade. Sheik, muito obrigada. O senhor foi extremamente gentil conosco em nos atender, em tomar aí um pouco do seu tempo. O senhor é muito didático, né? O senhor é muito bom para explicar. Muito obrigada e foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, pode contar comigo, parabenizo mais uma vez o seu canal, que realmente é um tema muito importante, esse tema religião, que hoje as pessoas precisam, né? Precisam ouvir. Não podemos marginalizar essa força dentro de nós. Nós temos que fortalecer cada vez mais, porque sem Deus a vida não tem assim, não tem sabor. Mas parabéns por poder contar comigo. Obrigado pelo convite e espero também ver você mais vezes. Muito obrigada.